Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e expressar minha alegria de estar mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos da lição de número 12, intitulada A Urgência do Discipulado. Irmãos, é uma tarefa urgente, essa tarefa da igreja. E falar de discipulado é falar da missão que o Senhor Jesus nos deu, que é ensinar. Ensinar é o trabalho que a igreja deve realizar hoje. Não é para uma tarefa para amanhã, é uma tarefa para hoje. E que nós estejamos prontos para poder fazer com prazer, com alegria, com disposição, este trabalho que o Senhor Jesus nos deu. Ensinar a palavra é o trabalho que a igreja deve realizar em tempo e fora de tempo, não é? Ajudar aquele que está necessitado de uma palavra, de ânimo, de consolo, não é? Aquele que está desanimado, como nós vemos aqui, ter uma palavra pautada nas Escrituras para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos aqui os irmãos estudando a palavra, né? Os irmãos unidos, consultando no livro do Senhor. Então, esta é a nossa missão enquanto igreja do Senhor, não é? Então, vamos lá. A grande comissão. Por que foi grande comissão que o Senhor Jesus nos deu? Porque foi grande comissão que o Senhor Jesus nos deu. Porque o Senhor Jesus nos deu a tarefa nos deu essa grande tarefa. É uma tarefa honrosa poder ajudar o nosso irmão necessitado. É uma tarefa honrosa poder meditar nas Escrituras juntamente com os nossos irmãos. Então, é maravilhoso podermos nos reunir juntamente com os irmãos para meditar nas Santas Escrituras. Então, aí que vem a expressão, a grande comissão, como tarefa que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até os últimos dias. É missão da igreja ensinar a palavra. E nesse trecho de Mateus 28, 19 e 20, 2 vezes nós vemos a palavra ensinar, não é? Ensinando-os, não é? 2 vezes nós vemos a expressão ensinar, porque Jesus não veio só para pregar, Jesus veio fazer discípulos. O trabalho de Jesus, o ministério de Jesus foi o ministério do ensino. A gente vê que sempre que Jesus chegava num lugar, não é? Que nem nós vemos aqui Mateus 5, 1 e 2, e Jesus vendo a multidão, ele subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus não só vivia, não só fazia, como ele também ensinava. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus, como mestre, ele ensinava e os seus discípulos, como alunos,
deveriam fazer a mesma coisa. Ou seja, o mestre é aquele que se coloca como referencial do discípulo, como referência, como modelo para o discípulo. Isso era o que Jesus ensinava. Eu sou mestre e senhor, e vocês, como meus discípulos, devem fazer o mesmo. E isso Lucas deixou bem claro acerca do que Jesus não só começou a fazer, mas é ensinar. Ou seja, eu faço e ensino. E aí Jesus deixou claro para os discípulos, eu faço, ensino e vocês devem fazer também. Então, essa foi a grande comissão. Eu, Jesus, sou o mestre, sou o Senhor. Eu ensino a vocês a guardar todas as coisas. Eu estou convosco todos esses dias, até a consumação dos séculos. E como vosso mestre e Senhor, eu vos ensinei. Então, siga o meu exemplo. Assim, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como imitadores de Cristo, nós devemos fazer discípulos, assim como Jesus fez discípulos também. Então, ao lado da pregação do evangelho, a igreja deve pregar o evangelho a toda criatura ao seu alcance, e ensinar a palavra para os que crerem em Jesus e dar o exemplo. Isso é fundamental. A igreja não pode negligenciar o exemplo. O exemplo é essencial, porque aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que entregam a vida a Cristo, estão olhando para a nossa igreja do Senhor, estão buscando em nós a referência, o exemplo, o nosso testemunho. Então, é assim que nós vamos contribuir para o crescimento dos crentes, para que ele se desenvolva espiritualmente. Para formar novos aprendizes, não adianta apenas partir através de palavras, mas deve-se partir através do exemplo, formar novos aprendizes de Jesus, que vão aprender dele, de Jesus, com ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o mestre que deve nos ensinar. E daí, Jesus, enfrentando os fariseus, deixou bem claro para eles, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Os fariseus queriam ser chamados mestres, mas não davam exemplo. Mas havia um só mestre, que é Jesus Cristo. Tanto que ele disse, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí os crentes precisam aprender a seguir a Jesus, imitar a Jesus, se espelhar em Jesus, buscar a Jesus como seu referencial de vida. Então, quando você está formando discípulos para Cristo, você vai mostrar para o novo discípulo quem é o seu alvo, quem é o seu foco. É Jesus. Jesus é o seu alvo. Jesus é a sua referência. Então, assim, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque os doutores da lei se elegiam como mestre. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro mestre. E para aprender com Jesus, onde nós vamos consultar? É claro, são as Escrituras que falam de Jesus. Esse é o livro que deve ser consultado pela igreja, ensinado pela igreja, eleito pela igreja, porque Jesus disse, examinais as Escrituras. Este é o livro que precisam ser examinado, porque vós cuidais que ter nelas a vida eterna, e são elas as Escrituras,
que de mim testificam. São as Escrituras que testificam de Jesus. São as Escrituras que falam de Jesus. São as Escrituras que apontam para Jesus. Jesus é o alvo das Escrituras. Jesus é a personagem principal das Escrituras. Jesus é falado das Escrituras do Gênesis até o Apocalipse. Então, o novo convertido, o crente, precisa ter este alvo, que é examinar as Escrituras, e isto é urgente. E se a igreja não estimula os crentes a examinar as Escrituras, deve iniciar a fazê-lo o mais rápido possível. Infelizmente, algumas igrejas não se preocupam com o exame das Escrituras, está perdendo tempo nos seus cultos com entretenimento, mas o retorno de Cristo está próximo. A ordem de Cristo é para ensinarmos as Escrituras até a consumação dos séculos. Então, essa ordem está bem clara, até o fim dos dias. A ordem de Cristo é para ensinarmos as Escrituras. E se Jesus é a palavra que deve ser o centro do nosso ensino, se é o caráter de Cristo que deve ser o alvo do nosso ensino, devemos apontar para o caráter de Cristo, mostrar para os crentes quem é Jesus, como Jesus agia, qual a natureza de Cristo, manso e humilde de coração, como Jesus agia com as pessoas, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com o Pai. Jesus orava ao Pai para nos dar o exemplo. Jesus meditava, lia as Escrituras para nos dar um exemplo. Jesus ia à sinagoga para nos dar um exemplo. Ele não precisava de nada disso, mas ele fazia para nos dar o exemplo. Então, tudo isso é para mostrar que há aspectos da natureza divina, aspectos, os atributos comunicáveis de Deus, que são o amor, a benignidade, a bondade, a paz, não é? O gozo, a fé, são aspectos da personalidade de Deus, são comunicados em nós e são formados em nós, porque aprendemos com Jesus. Então, Jesus, a Bíblia diz, que quando estava com os discípulos, lá em Lucas 24, 45, quando ele estava prestes a partir, ele abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, este momento de compreender, de estudar as Escrituras, é o momento de abrir o entendimento e compreender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o discipulado é a transferência da vida de Jesus, do discipulador para o discípulo. E assim nós crescemos espiritualmente. Crescer espiritualmente é receber de Deus vida através da sua palavra em nós. E isto vai produzindo em nós força, vida espiritual, e nós vamos crescendo espiritualmente. Então, é tempo de nós exortarmos uns aos outros para resgatar o discipulado na igreja. E quando a pessoa é discipulada da forma correta e aprende com Jesus até a natureza cristã, a crescer espiritualmente, ela não cai, porque ela está enraizada na casa do Senhor. Não é? Por isso que a igreja primitiva,
ela se manteve unida em torno de um só propósito. Por quê? Primeiro, ela permaneceu unida no ensino, na oração e na comunhão. Ou seja, ensinar era uma prioridade da igreja primitiva. A igreja primitiva estava comprometida com o ensino da palavra de Deus. E este foi o segredo do crescimento da igreja. É claro que houve problemas no seio da igreja primitiva, nós sabemos disso, mas ela estava comprometida no pilar do ensino, da oração, buscando a Deus, e na comunhão, os irmãos estavam unidos. Perseverar na doutrina que aprendeu através do ensino do mestre dos mestres. A igreja primitiva, que foi formada pelos apóstolos, que aprendeu com Jesus, se manteve na doutrina de Jesus. O que aprendeu com Jesus, a igreja manteve. Não vamos deixar aquilo que aprendemos com Jesus. Então, o descrente, aquele que se converteu, ele precisa do ensino da palavra que foi ensinada de acordo com os ensinos de Jesus, que são as verdadeiras escrituras. Porque tem muita gente aí ensinando escrituras que não são os ensinos de Jesus. E as pessoas não estão se firmando na fé, na verdadeira fé. Estão se firmando em pilares falsos. E nesses pilares falsos, elas estão titubeando de um lado para o outro e não se firma nos caminhos do Senhor. Não é a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de Cristo. E aí não consegue permanecer em comunhão com a igreja do Senhor. Não é? Estavam juntos na Santa Ceia, estavam juntos nas orações, porque tinham um propósito de servir ao Senhor. E assim, todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar. Crente que ama Jesus, que é verdadeiramente convertido, tem prazer em aprender a palavra de Deus. Então, primeiramente, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu gosto de pregação, eu não gosto de culto de escola dominical. Veja só, irmãos, para chegar à pregação, primeiro precisa passar pela escola dominical. O ensino te mantém firme. O ensino te mantém, te sustenta. O ensino é comida que te faz ter sustância. É o arroz e o feijão. Agora, aquelas conversas de irmãos que ficam lá fazendo barulho lá no púlpito, não é? Não a pregação bem feita, mas eu estou falando daquelas pregação que faz barulho lá, que faz aquela festa lá no púlpito, o povo grita e depois não acontece mais nada. Aquilo ali é hambúrguer. Alimenta um pouquinho, mas depois logo você sente fome. Mas ensino da palavra de Deus mesmo é arroz e feijão com carne. Te dá sustância, enche barriga, não te deixa com fome. A pregação verdadeira da palavra de Deus também te dá sustância, mas para a pessoa ter condição para pregar bem, ela tem que passar pelo ensino, ela precisa estudar. E quem estuda tem que passar pelo mestre. E para os discípulos se tornarem os pregadores que eles se tornaram, eles passaram pelo mestre. Quem não se dispõe a se sentar para aprender, não tem condição de se levantar para pregar. Tem muita gente por aí que quer ser pregador, mas não quer se sentar no banco de escola dominical para aprender a palavra.
não quer queimar pestana, não quer pagar o preço de aprender a palavra. E isso é muito sério. Depois vai para o púlpito e fala uma porção de bobagem para a igreja. Não tem apreço pela igreja do Senhor. Me desculpem falar isso. Me desculpem, eu sinto muito falar isso. Que às vezes nós que estamos lá no banco, ouvimos muitas vezes algumas pregações que estão totalmente desconectadas com certas doutrinas da palavra de Deus. E trememos por causa disso, porque algumas pessoas não têm compromisso com o estudo da palavra de Deus. Precisa sentar para aprender. Precisa queimar pestana. Tem que ter Bíblia. Tem que ter compromisso com a palavra. Precisa ser discípulo. Olha só, os discípulos passaram 3 anos aprendendo com o melhor professor do mundo antes de sair para pregar. Mas algumas pessoas aprendem um pouquinho, nem leram a Bíblia inteira e já acham que faz um cursinho básico de teologia, aprendeu um pouquinho de nada e já acham que é conferencista internacional, até faz cartão, eu já vi isso. Estou falando porque eu já vi. E faz até cartão de conferencista internacional. Isso é muito sério. Porque não se trata o reino de Deus dessa forma. O ensino da palavra é coisa séria, deve ser levado a sério. Não se trata o reino de Deus desse modo. Se tratarmos o reino de Deus dessa forma, estaremos desagradando ao Senhor, porque a palavra de Deus é algo muito precioso para ser tratado com descaso, para promoção pessoal. Devemos ter reverência com a palavra de Deus. Devemos ter compromisso com a palavra de Deus. Anunciar a Jesus Cristo é coisa séria. Discipular pessoas é coisa séria. Ensinar a palavra é algo muito sério. Ensinar a palavra requer exemplo, testemunho, integridade, autoridade espiritual. Os apóstolos davam testemunho, tinham autoridade. Falou, quando o coxo estava lá na porta do templo, Pedro disse a ele, deixa eu pegar a Bíblia aqui, Atos, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que Pedro disse ao coxo. Para deixar bem colocado. Olha para nós. Pedro disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, ou levanta-te e anda. Ou seja, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, levanta-te e anda. Ou seja, ele tinha depósito, ele tinha palavra, ele tinha poder de Deus. Mas algumas pessoas têm ambição. Então, no reino de Deus, os discipuladores precisam estar unidos em torno de um propósito, ganhar almas, ganhar discípulos para o reino do Senhor. Ensinar a palavra, ensinar as verdadeiras escrituras e ganhar discípulos para que o reino do Senhor esteja cada vez mais repleto de novos discípulos, para que a igreja do Senhor cresça, não somente em quantidade, mas em qualidade também.
Porque tem muita gente formando crentes doentes espiritualmente. Porque ele não tem o que transmitir. E foi assim que aqueles crentes que vão se convertendo também vão fazendo a mesma coisa, porque tem o exemplo. Tem o exemplo dos discípulos. Aqueles que vão se convertendo vão fazendo a mesma coisa. Aí a igreja começou a pregar o evangelho e começou a ensinar fazendo os discípulos. E outros discípulos vão fazendo outros discípulos. É isso que acontece. E a igreja vai crescendo exponencialmente. Isso é discipulado, preparar pessoas para seguir a Jesus, ensinar e anunciar a Jesus Cristo, pregar e anunciar a palavra de Deus. Daí os discípulos disseram assim, olha, precisamos de pessoas para servir as mesas, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, um grupo trabalhava com assistência social, mas outro grupo ia permanecer na oração e no ministério da palavra. Não deixava o ministério da palavra de lado. A palavra ocupava o seu centro. A igreja começou pregando o evangelho assim que começou. Ensinava a palavra. Mas tem dois tipos de ensino. Primeiro, e de ensinar as nações, que é o fazer discipulado, que é o ensino antes do batismo. É a primeira formação, é a conscientização do que é seguir a Jesus. As pessoas precisam ter claro o que é seguir a Jesus. E depois é o ensino cotidiano da igreja. Porque aí tem que ser como permanecer discípulo. Primeiro você faz o discípulo para ele aprender a seguir a Jesus e depois ele continua discípulo. E aí Paulo diz, não é? Olha, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, que é o discipulado. Primeira parte do discipulado. Com leite vos crieis, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. É o princípio do discipulado. Criar com leite. Agora, o ensino cotidiano é o criar com carne. É aquela comida com substância. É o alimento mais forte. Já pode dar mocotó. Certo? Então, são dois tipos de alimento que pode dar ao povo de Deus. Os crentes de Corinto ainda não estavam maduros, ainda tinham que ser discipulados. Agora, quando você vai ensinar os fundamentos da fé cristã, aí você precisa começar pela doutrina da salvação, a regeneração. Quando ele começa, ele precisa saber o que é novo nascimento, o que é ser justificado pela fé, o que é santificação, o que é ter certeza da salvação. Quem é que salva? Quais são as etapas da salvação? O que é glorificação? O que é fé? O que são obras? O que é ser adotado como filho? Qual é a importância do batismo? O significado do batismo? O que é o batismo no Espírito Santo? O que é revestimento de poder? O que são dons espirituais? A Trindade, as atribuições da Trindade. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? A autoridade espiritual, a organização eclesiástica, morte física, ressurreição dos mortos, primeira ressurreição, segunda ressurreição, juízo eterno, julgamento das nações, tribunal de Cristo. Aí eu pergunto, quem desce as águas batismais com estes ensinos atualmente? Deveria ser assim. Mas, às vezes, a pessoa se converte
e não dá menos de 2 meses, ele não passou pelo discipulado direito e já quer se batizar e a igreja, se ele quer se batizar, deixa ele se batizar. E ele não está pronto. Precisa trabalhar o amadurecimento espiritual. Precisa passar pela pessoa responsável pelo discipulado e verificar o amadurecimento espiritual da pessoa para ver se ela está pronta para se batizar. Depois disso, é que se pode verificar se ela está pronta para o batismo, porque às vezes a pessoa não está pronta para o batismo, ela se batiza sem condições para isto e vai ter dificuldades na trajetória da sua vida cristã. Então, é melhor preparar essa pessoa através de um bom discipulado e quando ela for se batizar, ela se batizará, mas tranquilamente firme na fé. Já estará firme na fé. Bom? E, por exemplo, Paulo, ele começou a discipular na igreja de Antioquia. E quando ele foi discipular na igreja de Antioquia, Barnabé tinha chegado primeiro e viu que os crentes estavam tendo dificuldades. E Barnabé falou: olha, esse pessoal aqui precisa de ensino. E Barnabé pensou: olha, eu não vou ter condições de trabalhar com esses irmãos, mas eu sei quem é que pode fazer algo por eles, e é Paulo. E foi aí que Barnabé trouxe Paulo. E ficaram Barnabé e Paulo durante 1 ano na igreja de Antioquia, ensinando esses irmãos. E eles fizeram um trabalho tão bom que em Atos 11, 26, nós vemos que os discípulos, as pessoas ali das redondezas, chamaram pela primeira vez os crentes de Antioquia de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, miniaturas de Jesus. Ou seja, eles aprenderam tanto com Jesus, ou seja, é o discipulado que aponta para Cristo. É o discipulado que fala de Jesus, cujo alvo é Jesus. E eles foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Este é o resultado do ensino da palavra de Deus. Então, vocês têm aqui, não é? A gravura mostrando o crescimento do discipulado. Aqui a plantinha brotando, não é? Aí aqui, ó, a planta vai crescendo. Isso é o crescimento espiritual, é só uma ilustração. Mas aqui vocês têm uma ilustração do crescimento espiritual do crente. Não é? É o resultado do ensino da palavra de Deus. Então, o crente vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Porque nós precisamos evoluir na fé, evoluir na espiritualidade. Porque diz o que aqui? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para ser conforme a imagem, ou seja, isso não quer dizer que é a imagem física, ou seja, ser parecido com Jesus. Fomos predestinados, destinados, antes de muitas coisas, a sermos parecidos com Jesus. E aí fica a pergunta, olha, se Paulo ficou durante 1 ano em Antioquia, ensinando esses irmãos, discipulando esses irmãos, por que Cornélio foi batizado assim que ouviu a pregação? Porque Cornélio já tinha conhecimento da lei e das escrituras.
Ele só faltava um pouquinho para ouvir falar de Jesus. Ele já tinha percorrido a maior parte do caminho. Então, Pedro foi para lá para falar só um pouquinho que faltava. Os crentes de Antioquia, eles não conheciam as Escrituras, eles eram gentios e tinham que receber todos os ensinos. Por isso que Paulo e Barnabé ficaram um ano ensinando. A igreja de Tessalônica não recebeu todo o ensino, o discipulado foi parcial, e Paulo teve que escrever 2 cartas e ainda teve que levar Timóteo para prosseguir com o ensino, para que os crentes não se perdessem. Tanto que a igreja de Tessalônica teve problema, que os crentes começaram a parar de trabalhar, dizendo, Jesus vai voltar mesmo, então para que trabalhar? E Paulo teve que dizer, olha aí, quem não trabalha não come. Paulo teve que explicar para eles como que seria a vinda de Jesus, que eles tinham que continuar a vida deles normalmente, porque nós tínhamos que esperar a vinda de Jesus fazendo todas as nossas atividades, porque Paulo não pôde terminar o discipulado na igreja de Tessalônica. Ele foi impedido de terminar o discipulado ali. E a igreja de Tessalônica se perdeu no meio do caminho. Agora, algumas igrejas estão em declínio espiritual porque não tem o ensino. Então, Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é essencial para o crescimento do homem, para alimentar o homem. Se não nos alimentarmos da palavra, diz o professor Caramuru Afonso Francisco, nós morreremos de inanição espiritual. Nós não cresceremos, nós não seremos aquela plantinha que vai crescendo. Ela vai, declinar, ela vai morrer. Imitando a Cristo, aprendendo com Ele, com a sua palavra, nós vamos agradá-lo e vamos viver com Ele. Só vai viver com Cristo nas mansões celestiais aquele que imitá-lo, aquele que foi seu seguidor. E o Senhor nos deixa a sua promessa, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Diz o Senhor, eu estou contigo, diz o Senhor. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona, mas precisamos nos dispor a segui-lo. Então, esse crescimento numérico das igrejas tem sido assustador, mas a pergunta que não cala é, nós estamos nos tornando discípulos de Cristo ou apenas membros de igrejas? Você é apenas alguém que vai à igreja ou você é um discípulo de Cristo? Ou é um seguidor de Cristo? Porque o discípulo se coloca sobre a tutela do mestre. Ele se submete à orientação do mestre para aprender. E é necessário que todos tenham um mestre acima de si para que aprendam algo. Até o mestre é um eterno aprendiz, não é? Então, esse crescimento espiritual é fundamental, porque muitos ainda são neófitos na fé. Há muitos que mal se convertem, não é? Temos aquele grupo de pessoas aí que são os famosos, que neófitos na fé, mal conhece Bíblia, mal pega na Bíblia e assume o ministério de pregação, assume ministério de louvor e quer ser conhecido. É um perigo, porque não se firmou na fé, não tem o devido conhecimento das Escrituras e o ministério dessas pessoas não subsiste. Ele é famoso no meio artístico. Vamos ouvir o pregador tal, a cantora tal. Ela tinha um nome lá no mundo conhecido. Aí, quando ela entra na igreja, ela quer ser cantora gospel, entre aspas.
Ele era um cantor de pagode lá no mundo. Aí, quando ele entra na igreja, ele quer ser pregador. Só que tem que queimar a pestana, tem que passar pelo joelho, tem que passar pelo deserto. Lembra de Paulo? Paulo, quando se converteu, que caiu do cavalo, o Senhor mandou ele para o deserto. Mandou ele lá para o deserto da Arábia. Durante 3 anos, Paulo passou lá na presença do Senhor. E olha que Paulo era um conhecedor da lei. Paulo conhecia a Bíblia hebraica. Mas Paulo ficou lá durante 3 anos com Jesus, na presença do Senhor, em oração, aprendendo com Jesus, recebendo revelação de Deus antes de ser mandado para o campo, para pregar. Mas tem um pessoal aí que não passa pelo joelho, não. Não passa, não queima a pestana, não. Quer sair já, agora eu tenho um ministério. Só que você pode observar, o ministério dessas pessoas não subsiste, porque o coração é vaidoso, ele quer posição. Ele não se humilha na presença de Deus. Para você ser colocado na posição de ensinador, para você ser colocado, ser chamado como mestre pelo Senhor, precisa passar pela humilhação. Porque quando você está ensinando a palavra do Senhor, você empresta a tua boca, a tua mente, para que o Senhor possa falar com as pessoas. Você não é dono de você. Você pertence ao Senhor. Mas tem muita gente vaidosa que acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada, porque esta palavra não lhe pertence. Esta palavra é do Senhor, é a palavra de Deus. E essa espada corta mesmo, mas quem ensina tem que se submeter a esta palavra. Não se pode deixar pela vaidade, porque Deus não tem negócio com gente soberba. Então, irmãos, só tem compromisso para ensinar aquele que estiver disposto a aprender. Tem que ir para o banco, tem que ir para o joelho, tem que ter prazer em meditar na lei do Senhor. Não adianta ficar querendo encher a mente de porcaria e depois ir para o púlpito querer ensinar a igreja, porque Deus não tem compromisso com gente assim. E a igreja exerce uma função pedagógica. A igreja não forma uma plateia de autoajuda. Ah, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus... A igreja não é plateia de autoajuda. Não é isso que a Bíblia diz? O que você vai ensinar? O que a Bíblia diz. Viu? O que você vai falar no seu discipulado? O que a Bíblia diz. E aí também aqui a propaganda. Discipulado e coaching teológico. Misericórdia. Deus me livre. Sua função como discipulador é educar as pessoas para que cresçam na graça, primeiro, e no conhecimento. Primeiro é crescimento espiritual. Tornar um homem perfeito. Crescer espiritualmente, parecido com Cristo. E aí a pergunta é, quantas horas dedicamos para a educação religiosa na nossa igreja? Por isso que tem um menino ali com o relógio. A igreja que se dedica ao ensino tem o prazer de desfrutar da presença de Cristo, de sentir Cristo por meio de sua palavra. A igreja primitiva só crescia porque ela ensinava.
não é? E se você se senta para aprender, o Senhor pode te levantar para ser o mestre no futuro. E a palavra, ela vai modelando, formando o nosso caráter e nos preparando para ensinar. E qual é o tripé do discipulado? Palavra. Ensinada na igreja, o ensino mantém os vínculos e a igreja cresce. Relacionamento é a comunhão com os irmãos. A escola dominical é maravilhoso, porque a escola dominical trabalha relacionamento. A gente compreende a mensagem pregada para os irmãos, mas tem que frequentar as reuniões. E o serviço, ser útil ao próximo, é melhor dar, compartilhar que receber. É a doação ao próximo. E para amadurecer espiritualmente, tem que se esforçar. O dever do discipulador deve ser o de contribuir para que os novos convertidos não só cresçam, mas amadureçam. É claro que aparecem dificuldades. Aqui nós estamos vendo uma árvore crescendo. Há momentos que o sol vem, fica tudo verdinho, mas tem um momento da tempestade, que a terra seca. Tem, sim, dificuldade no processo do discipular, do discipulado, muitas dificuldades. Mas o Senhor nos dá vitória. Então, o discipulador, ele tem que ser convicto da sua fé, tem que estudar a palavra regularmente, ter uma vida de oração, participar ativamente da sua igreja, ser um bom ouvinte, ensinar com amor, interceder, orar pelos seus discipuladores, ser exemplo de fé, participar de atividades evangelísticas, promover atividades evangelísticas, compartilhar sua experiência e fé para motivar, considerar as experiências físicas ou materiais do irmão e fazer visita aos irmãos. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Que Deus abençoe os nossos irmãos e que nós possamos contribuir cada vez mais para o crescimento do reino de Deus e que a nossa igreja possa crescer cada vez mais, não só em quantidade, mas também em qualidade. Muito obrigada